Ok. Olá pessoal, bom dia. Então deixa eu receber vocês aqui de novo. Eu comecei um compartilhamento novo aqui na nossa live, tá? Que eu havia começado há pouquinhos minutos aqui atrás, porque eu percebi que eu devo começar o compartilhamento já com a minha imagem, tá? Aliás, já com a imagem da minha apresentação, porque depois ficar mudando, né, de uma imagem para outra, o Facebook não me dá essa possibilidade, porque eu quero mostrar para vocês a apresentação. Então sejam todos bem-vindos. É só de novo ingressar nessa live de agora e daí a gente já começa então aqui o compartilhamento do nosso trabalho, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Olá, Ana. Ana Carla. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Espero que todos tenham descansado, todos estejam aí dispostos, bem, para a gente poder conversar hoje. Eu comecei uma live anterior, tá? Eu estava ao vivo, né, usando a minha câmera, mas eu não conseguia cambiar para o compartilhamento da minha tela. Então, no final, eu vou interromper o compartilhamento, que daí eu acho que eu ativo a minha câmera e a gente pode então se despedir de uma maneira adequada. Tudo bem? Então, desejando que todos estejam bem, todos estejam motivados. A gente começa aqui hoje nosso último encontro, tá? Esse último encontro vem falar sobre a etapa final, né, do nosso trabalho. Eu vou monitorando, a Vanessa está aqui comigo. Eu vou monitorando, então, ela vai monitorando o chat ali, trazendo as dúvidas de vocês, que podem também vir das outras apresentações, tá? E daí, pessoal, a gente então finaliza a nossa apresentação, o nosso trabalho aqui com chave de ouro, com muita felicidade. Eu confesso para vocês assim da minha felicidade de estar junto com vocês, né? Dessa felicidade de poder levar um pouco de conhecimento, um pouco de estratégia ou estratégias, né, no plural, porque é muito importante que a gente compreenda esse momento da pandemia, que foi o que nós fizemos lá no encontro número 1, né? E compreenda também as possibilidades que a pandemia trouxe, né? E as adaptações que foram realizadas aí no ambiente escolar. A escola virou a nossa casa, né? A nossa casa virou a escola. Então, precisamos aí criar estratégias, buscar soluções. E daí, nesse sentido, então, eu vou começar com vocês a falar um pouquinho do nosso último encontro, tudo bem? Então, lá no nosso último encontro, a gente falou sobre essas rotinas, né? Eu trouxe para vocês ideias específicas dessa rotina, de como pensar no horário, de como pensar no local, de como pensar na frequência, como pensar no foco, na aprendizagem e como pensar no descanso, tudo bem? Então, se a gente lembrar um pouquinho ali, recebendo então Caroline Xavier, a Ana, que eu já havia cumprimentado, a Bia, a Caroline Xavier que disse bom dia ali de novo, a Catiene Pereira. Bom dia, Catiene, seja bem-vinda. Vocês são fiéis, olha, estiveram em todos os encontros. Muito bacana, viu? Então, a gente se lembra um pouquinho dessa rotina aí que foi estabelecida e de como que a gente trabalhou em cada situação, né? Aí hoje, pessoal, nós vamos descer para esse acompanhamento. Estão animados aí para falar sobre o acompanhamento? Hoje nós vamos falar sobre estratégias específicas para cobrança, tá? Como que eu vou cobrar o meu aluno, meu filho, na verdade, né? Como que eu vou pensar em ritmo, aprendizagem e quais estratégias específicas eu posso implementar para esse momento e melhorar ainda mais a performance do meu filho durante as aulas, tá bom? Então, quero começar a discussão com essa palavra, acompanhamento, tá bom? A primeira reflexão que eu trago para vocês é a questão da internet. Desde que a internet chegou às casas, né, do Brasil, nós tivemos aí um evento muito significante na vida dos brasileiros como um todo. A internet mudou a maneira como nós acessamos a informação. E os conteúdos que a internet traz, como vídeos, imagens, streaming, né? O que eu estou fazendo aqui agora, por exemplo, era inimaginável, né, há um tempo atrás.
Então, na década de 90, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo hoje e pensar na internet como nós temos hoje é algo completamente longínquo e muito, muito inimaginável para aquela circunstância. Só que hoje a internet, né, ela traz o mundo, ou seja, eu trabalho na minha casa, eu me comunico com o mundo, eu me conecto com o mundo, eu estudo, eu, enfim, realizo, eu me divirto, tenho entretenimento, tem todas essas possibilidades. Por outro lado, se a internet é uma ferramenta muito eficaz, ela também tem que ser considerada como um local aí perigoso. Por que que eu acho, né, que é um local perigoso? Sim. Porque o número de crimes, o número de fraudes, as fake news demonstram que o comportamento da internet ele é muito perigoso, sim. Existem fraudes, existe aqui no Brasil até uma legislação específica, né, para a internet. O direito já enxergou isso há um bom tempo e criou leis específicas aí. Então, nós, pais, educadores, professores, que somos ligados, né, ao universo da educação, a gente precisa considerar que esse local é perigoso, eu preciso considerar que eu tenho que monitorar as atividades que são realizadas, ok? Através da utilização dessa ferramenta. Então, a gente tem que lembrar sempre, né, que as configurações aí de navegadores devem ser utilizadas. Então, vocês já devem fazer uso, eu conheço muitos pais, e estando na educação há um bom tempo, a maioria dos pais limitam o acesso das crianças muito pequenas, né, à internet. Então, por exemplo, na minha casa, pessoalmente falando, a minha sobrinha mais velha, ela tem uma regra estabelecida para o entretenimento através da internet. Então, eles têm um aplicativo instalado no telefone celular dela e do marido, e eles liberam os sites que a filha mais velha pode acessar, né? É uma criança que está hoje no 4º ano, então ela não tem uma liberdade aí total na internet, é uma liberdade vigiada, tá? Então é importante que a gente saiba desses aplicativos e saiba realizar também a configuração do nosso navegador, tá bom? O navegador ali que é o Google Chrome, por exemplo, ou Internet Explorer, ou qualquer outro que você utilize. Aqui, depois vocês vão ter esse material, como, né, os outros que eu já enviei para a Vanessa. Clicando nesse link, vocês vão ter um local, né, um atalho, para poder fazer aí a configuração do seu navegador, tá bom? Aí você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais calmo com relação a como que o seu filho acessa a internet. Não é ruim que ele acesse a internet. Ao contrário, é muito bom que ele acesse a internet. E hoje a internet está na palma da mão, a internet está aí na via pública, né? Enfim, nos locais públicos vocês têm acesso, né? Todo mundo, graças a Deus, tem acesso à internet. E nós acreditamos muito nela como ferramenta. Só que eu quero causar uma reflexão em vocês. Qual que é a reflexão que eu quero causar para vocês? Primeiro, vocês têm que se perguntar: quais são os sites que seus filhos acessam? Que o meu filho acessa? Quanto tempo ele passa na internet? Tá? São duas perguntas aí essenciais que vocês façam, que vocês tenham. Por quê? Porque a gente tem que mediar esse acesso e precisa tomar muito cuidado aonde essa criança está indo. Não somente, né? Aqui vocês têm uma imagem que traz esse cadeadinho. Esse cadeadinho está dizendo, né? Ele está aqui sendo fechado em vários segmentos, porque a internet é uma conexão, né, entre os sites. Então, esse cadeadinho aí limita o acesso da sua criança, do teu filho, a sites indevidos. Então, é de extrema importância que eu, pai, eu responsável, reflita a respeito. Como que o meu filho ele vê a internet? Como que ele acessa a internet? Ele só enxerga como entretenimento? Ele enxerga só, ele só utiliza para poder assistir a série dele, o filme dele, né? Ou seja, é importante refletirmos, tá bom? Porque a internet é uma coisa relativamente adolescente no Brasil, nova, né? Não é uma coisa que a nossa geração, a minha geração, por exemplo, e aposto que a geração de vocês, não é uma geração assim que emergiu na internet. Nossa, eu nasci na era digital, né? Então eu sei usar todos os recursos que a rede disponibiliza. Me sinto confortável em acessar o site, em mandar e receber e-mails, tenho confiança, por exemplo, nos sites que os meus filhos acessam. Não, vamos admitir que somos uma geração que não é digital. Os filhos de vocês são já digitais, são nativos digitais, nasceram sob a influência da internet. Não muito longe da realidade, nós temos crianças de 4, 5 anos
que manuseiam um smartphone, né, com muita habilidade, com muita facilidade, de forma intuitiva. Então, reflitam sobre como essa internet vem sendo utilizada e a maneira com que você, né, permite, com que você é permissivo para esse acesso. Tudo bem? Já, né, acho que vocês já tinham feito essa reflexão, já haviam pensado nessa reflexão, na maneira como os filhos de vocês ou então aí, né, sobrinhos de vocês acessam a internet. Pessoal, não é assim proibir tudo. Não, você não precisa proibir tudo. Você precisa mediar a escolha. Você precisa fazer com que o teu filho e a criança se sinta participante no momento da escolha do que ela vai acessar e por quanto tempo ela vai acessar. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho então e caminhar para uma imagem muito bacana que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei 3 imagens, tá bom? E aí vocês vão visualizar essas imagens e nós vamos pensar em esferas, 2 esferas. A primeira esfera que eu quero que vocês aí pensem é a esfera entretenimento. Todos vocês utilizam a internet, né? Para ver filmes, vídeos, para, enfim, acompanhar as postagens de Facebook, postagens de Instagram, inclusive até para assistir televisão, né, outros canais ou coisa do tipo, mas tudo isso é o quê? Entretenimento. Eu estou utilizando, né, essa ferramenta para diversão, mas eu quero que vocês pensem na questão da aprendizagem. Então, vamos pensar um pouquinho na internet como ferramenta de aprendizagem. Então, esse universo que a internet traz, né? Aqui a gente vê, eu gostei muito dessa imagem porque ela traz aqui vários ícones que vocês rapidamente já reconhecem, né? Reconhecem ali o YouTube, reconhecem o Facebook, o Twitter, o Instagram, reconhecem aí o Windows, né? O íconezinho de vídeo do smartphone, o símbolo da internet. Então, esses 2 aqui, então, nós professores estamos hiper habituados, né? Que é o microfone e o áudio, né, do nosso computador. A gente fica muito preocupado com esses quesitos. Então, olha as bolhas que foram criadas. Essas bolhas conversam entre si. E hoje quase que a gente não faz nada sem a internet. Haja visto aí a realidade, né, da nossa educação. A casa de vocês através, né, dessa caminhada digital aí. Então, seria impossível e seria assim, negacionista demais falar que a internet, poxa, não é importante. Não dá para fazer quase nada sem ela. Mas não vamos ficar na esfera entretenimento. É muito bom acessar o YouTube, é muito bom fazer a sua postagem, é muito gostoso assistir o seu vídeo preferido e passar horas ali se divertindo e dando risada com os memes, né? Mas vamos olhar e vamos pensar de que maneira eu implemento tudo isso para questões relacionadas à aprendizagem. Pai, mãe, responsável, professor, aluno que também talvez esteja vendo essa live, imagine que nós aprendemos por diferentes canais. Quais são esses canais de aprendizagem? Né, nós vamos falar dos sentidos, então vamos lá. Nós aprendemos quando escrevemos? Sim, com certeza. Nós usamos a escrita para poder fazer o registro. Então, a escrita é o registro do teu pensamento, tá? Então, a escrita é muito necessária para você poder condensar o seu pensamento. É muito importante. E escutar, quando eu escuto, eu estou aprendendo muito, muito. O campo auditivo, ele é muito importante. Agora, por exemplo, vocês estão utilizando muito 2 campos, o campo visual e o campo auditivo comigo aqui nessa discussão. A escuta é necessária porque também ela vai trazer um contexto, né? Onde você vai pegar a fala e vai relacionar com a tua vida. A escuta é muito importante. Mas e o fazer? Será que o fazer é importante? Meu Deus, o fazer é muito necessário. Pensem numa receita. Então, eu, por exemplo, gosto de ver o vídeo da receita. Apesar de ter nascido naquela época que você pegava a receita, você lia ali os ingredientes, o modo de fazer, o modo de preparo, pronto, né? Hoje no YouTube você tem o vídeo de alguém fazendo a receita. Então você aprende melhor quando alguém está fazendo e te mostrando. Então fazer, vamos ficar com esse verbo aí guardado, tá?
Então, é um outro canal de aprendizagem que a internet, a ferramenta internet pode possibilitar. E o falar? Poxa, nem se fala, né? Vamos aqui lembrar das aulas de inglês que são disponibilizadas lá no YouTube. Vamos nos lembrar, por exemplo, né, de aplicativos que vocês podem também utilizar para implemento de aprendizagem de outros idiomas, ou até mesmo cursos de oratória, né? Então, aonde você aí vai exercitar a sua fala. A fala é um canal de aprendizagem muito importante, porque quando você fala, você vivencia e você então significa, né? Você fala como você está sentindo, você fala o que você achou, você dá a sua opinião. Então, é uma abertura de aprendizagem muito grande. E o ler? Muitas pessoas conseguem ler dentro de um ônibus, dentro do metrô, no avião, né? Conseguem se desconectar do mundo e ali submergir na leitura e fazer esse processo ser muito importante. Eu não consigo. Se eu estiver dentro de um ônibus, transporte público, e estiver lendo, eu passo até mal, inclusive. Eu não gosto de fazer essa leitura num ambiente onde eu vou ter muita competitividade sonora, né? Buzina, barulho, pessoas falando, telefone tocando. Eu não consigo focar, essa é a minha realidade. Então, dos meus canais de aprendizagem, quais são mais efetivos? Eu gosto muito de escrever, porque eu sou apaixonado pela palavra, né, pela construção de sentenças. Gosto muito de escutar, para mim é muito importante usar o canal da escuta. Adoro o canal do fazer, porque o canal do fazer para mim é muito importante também, porque me dá a dimensão da cópia e também me traz a dimensão da comparação, se eu estou indo pelo caminho certo ou errado. E o canal do falar e ler, tá? Ler aí em situações específicas. Temos uma pergunta aí já? Não temos? Ok. Vamos fazendo as perguntas de vocês. Podem interferir, vocês devem interferir, né? Nós temos que olhar, então, a internet através desses canais de aprendizagem. O teu filho, quando está assistindo um vídeo no YouTube, ele está usando o canal da escuta, da imagem. O teu filho, quando está vendo um tutorial, o que é um tutorial, Rogério? Tutorial, por exemplo, de uma configuração do Windows, né? Você não sabe fazer essa configuração, mas tem um canal lá de tecnologia que explica essa configuração. Então ele está ouvindo, escutando, ele está fazendo ao mesmo tempo e ele está testando, né, ali por tentativa e erro, como resolver a necessidade dele ali imposta. Então a gente precisa, nós professores, né, nós educadores e vocês pais, precisam pensar como essa ferramenta colabora para os canais de aprendizagem e de que maneira eu posso fazer essa aprendizagem ser efetiva. Esse é o desafio, tá? Por que esse é o desafio? Porque eu posso simplesmente usar vídeos, usar imagens, usar tutoriais, usar recursos para ensinar, mas vai depender muito da minha técnica, tá bom? Da maneira com que eu estimulo o meu filho a poder, enfim, aprender com a internet. Então, se vocês não tinham essa dimensão, tá, de entretenimento sendo utilizado para o viés da aprendizagem, é de extrema importância que hoje, tá, nessa segunda-feira, vocês então passem a pensar de que maneira eu vou oportunizar a aprendizagem para o meu filho. Eu também me lembro que no nosso segundo encontro, eu falei muito assim para vocês, olha, utilizem todos os momentos que vocês têm para ensinar. Uma ida ao shopping, uma ida ao supermercado, hoje não tanto, né, por conta da pandemia. Só que a fase aí, ela já está mudando, né, ainda bem. Então, assim, utilizem exemplos simples da casa de vocês como aprendizagem, entende? As crianças precisam olhar essas coisas simples da nossa vida, como, por exemplo, administrar a limpeza do quarto, colaborar com a organização da casa, saber conversar com alguém que está visitando a sua família, saber se apresentar, falar o nome, não ser tímido. Então, utilizem essas situações todas como canais de aprendizagem. E aí, pessoal, você então vai fazer uma aprendizagem significativa, vai propiciar uma aprendizagem significativa para o teu filho, para a tua filha. Eu sei muito disso porque os professores têm muito o espírito de ensinar. A gente nunca dá a resposta pronta para o aluno. A gente provoca a reflexão no aluno, né? O bom professor, ele provoca a reflexão no aluno. Então, ele faz perguntas mediadas. Ele fala assim, mas por que isso acontece?
Qual é a sua opinião? De que maneira você chegou a essa conclusão? Embasado em que você acha que isso acontece? Entende? Tentem mudar também esse canal de perguntas aí para poder influenciar mais os filhos de vocês. Claro, mediando o tempo todo, né? E não deixando aí que as coisas apenas aconteçam de forma deliberada. Até aí tranquilo? Alguma pergunta? Vamos olhar o chat. Tranquilo? Tudo bem? Ok. Pessoal, eu falei tudo isso para vocês porque eu também me embasei e usei o embasamento, né, de uma pessoa muito importante, que é o William Glaser. O William, ele é um teórico, ele é um estudioso, bastante importante para a questão aprendizagem, e ele fala desses métodos de aprendizagem, tá? Ele traz ele traz nessa pirâmide que vocês estão vendo, né, a imagem do método de aprendizagem que ele considera mais passivo e o método de aprendizagem que ele considera mais ativo. Então, dependendo do estímulo e da maneira com que você conduz a aprendizagem, você vai ter um resultado mais efetivo. Aqui no pico da pirâmide, tá? Lá em cima, nossa, se eu pensar só na partezinha de cima, eu estarei pensando só na questão de ler. Então, após pesquisas, né, e aprofundamento na aprendizagem, o Glaser ele achou que nós aprendemos apenas 10% lendo, tá? É um percentual muito baixo. Então, quando eu leio, eu preciso decodificar e transformar a informação escrita em informação física, tátil, aquela que eu posso trazer para minha mão e fazer ela ser prática no meu dia a dia. É por isso que os alunos, em sua grande maioria, têm muita dificuldade em usar ou ler enunciados de exercícios. Eles têm muita dificuldade, por exemplo, de encontrar respostas explícitas ou implícitas dentro de um texto. A gente sempre fala assim, olha, ele tem muita dificuldade, né, de leitura e interpretação de texto. Por quê? Porque se aprende muito pouco com a leitura e interpretação de texto. Aí você pode pensar numa técnica de leitura, por exemplo, há pessoas que falam assim, eu aprendo mais quando o outro lê para mim, e não quando eu leio. Eu aprendo mais quando eu leio em voz alta. Aí o outro fala assim, não, eu não aprendo quando o outro lê para mim ou em voz alta. Eu preciso ler em silêncio, né? Eu sou desses. Eu preciso ler em silêncio. Não gosto de ouvir outra pessoa lendo para eu internalizar ali a informação. Eu prefiro eu lendo, né? Eu pego na minha mão e eu acabo lendo depois para eu poder entender melhor. Então aí é uma informação muito importante, né? O ler é muito, vamos pensar, ineficaz de certa maneira, né? Para aprendizagem, por favor, né? Vamos falar aqui sempre que a gente está falando sobre aprendizagem. Aí ele diz que quando o aluno escreve, ele aumenta a sua potencialidade. Por quê? Porque daí ele vai registrar de acordo com a aprendizagem que ele já teve. Então ele ouviu o professor falando lá na frente, né? Os gases nobres estão presentes na atmosfera terrestre na proporção de. Aí o aluno ouviu aquilo, ele vai fazer uma nota, né? Ele vai anotar aquela informação do jeito dele. Não tecnicamente com as palavras do professor, mas da maneira com que ele compreendeu. Porque na hora que ele for estudar para uma avaliação, para um exercício, ele vai ler e vai se lembrar do que o professor trouxe, né? Que é o que a gente chama de inferência. Ele vai fazer uma inferência muito necessária naquele momento para poder buscar a resposta. Aí a gente evolui um pouquinho e chega na questão de observar. Então, quando alguém observa você realizando a questão dos vídeos, lembram? Lá do YouTube? Então, quando você observa alguém fazendo um processo, poxa, você já aumentou muito, consideravelmente, a sua chance de aprender. Você aumentou em 30%. Nossa, você já deu aí, né, um passo muito grande. Eu gosto muito de observar. Eu sempre me lembro assim que quando eu tinha ali uns 8, 9 anos de idade, eu comecei a cozinhar cedo, viu? Eu comecei a cozinhar com 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. E a minha mãe me ensinou a fazer arroz. Eu aprendi a fazer arroz olhando ela, né, refogar o arroz e tudo mais. E até hoje, enfim, né, aprendi e não esqueci. É um processo tranquilo. Aí, se eu associar, então, o ver com o ouvir, eu vou atingir um total de aprendizagem efetiva de 50%. Então, além de ver e ouvir, né, eu estou refletindo sobre,
Eu estou construindo a minha informação a partir do outro, a partir de quem está do meu lado. E aí, então, eu estou dando a chance a mim mesmo de fazer história, digamos assim, né? De criar teorias. Porque daí eu vou chegar num discutir. Daí, o discutir é aquele momento que o aluno tem a dúvida na sala, como agora, por exemplo. Né, vocês estão aí me ouvindo e estão aí relacionando na vida de vocês como vocês gostam de aprender, ou como que os filhos de vocês gostam de aprender, aí vocês chegam na questão do discutir. Então, como é que eu discuto? Né? Através de perguntas bem feitas, ou então através de uma roda de conversa que eu oportunizo dentro da sala de aula, ou então na minha casa. Ou então, assim, eu gosto muito de trazer trechos, né, de pequenos documentários, e aí, para começar a discussão a partir do que nós vimos, daquela realidade. Então, o aluno ele vai ter que observar, talvez ele possa até ter feito um registro durante, né, o momento da exibição desse documentário, talvez ele tenha lido alguma coisa na internet antes desse documentário, mas agora ele vai exercitar a capacidade dele de sustentação de tese. Ele vai discutir o assunto com alguém. Talvez esse outro alguém tenha uma opinião divergente da dele, onde ele vai ter que usar argumento, onde ele vai ter que usar ali todo o embasamento que ele teve, né? Para poder chegar àquela conclusão. Por fim, nós chegamos aí à base da pirâmide, o 80% e o 95%. Aí a gente já está falando em método ativo de aprendizagem, tá? Aí nos métodos mais ativos, né, do discutir para baixo, a gente chega no praticar. Então imaginem, né, depois lá que eu aprendi com 7, 8 anos de idade a fazer o arroz, eu pratiquei ao longo da minha vida e tenho praticado nesses últimos anos. Mas isso é uma garantia efetiva de que o meu arroz é o melhor do planeta? Não, eu jamais vou comparar o meu arroz a um arroz de mãe. Não existe. O arroz de mãe é o arroz perfeito, né? Independente aí se a safra está nova ou velha, o arroz de mãe é aquele arroz perfeito que vai sair bonito da panela e que você nunca vai atingir. Vai ser o resto da sua vida tentando, mas nunca vai sair igualzinho, né? Então, quando eu pratico, quando eu refoguei vários arroz, fui testando óleo, azeite, cebola, alho. Hoje eu não vou refogar, hoje eu vou só colocar água, depois jogar o arroz lá dentro. Ou seja, eu fui testando a minha prática e fui praticando, né, as minhas teorias. Então, dessa maneira, eu fui revendo passo a passo. Aí eu cheguei num patamar tão evoluído que eu ensinei a minha sobrinha mais velha a fazer arroz, que foi a questão do 95%. Quando você ensina alguma coisa para alguém, você está reaprendendo, você está reforçando, você está revendo o passo a passo do que você já fez e já domina. Eu já domino o processo de fazer um arroz, então agora eu cheguei num patamar que eu ensino. Então, talvez eu vá ensinar para ela o básico e depois eu vou ensinar outras vertentes, outros sabores de arroz. Arroz à grega, carreteiro, arroz de forno, arroz com legumes, certo? Então, na vida é assim, você precisa fazer o seu filho, a sua filha, passar por todos esses processos e pensar quais canais você está ativando, né, com o estímulo que você está trazendo para o teu filho. Pense, então, se a aprendizagem do teu filho vai mais para um método passivo ou se vai mais para um método ativo. Tem crianças, aí eu vou falar do viés aqui da educação especial, onde eu mais trabalho, onde eu mais atendo, e tem crianças que são muito assim inflexíveis para métodos de aprendizagem, na questão de aprender a ler, na questão de aprender matemática, aprender a lógica, tá? Às vezes você está pensando num método tão ativo para uma criança especial ou com necessidade educacional especial, que na verdade você tem que ir para um método passivo, mais simplista. Aí a criança vai ter mais aderência e vai aprender com maior fluidez o que você está propondo para ela. Tá? Mas pensem muito nessa pirâmide, observem muito essa pirâmide, tentem casar os métodos com o que você está propondo para o teu filho. Tudo bem? Isso é muito importante. Vamos evoluir mais um pouquinho? E aí, então, eu chego aí numa discussão, numa citação muito importante do Ricardo Prado. Tudo isso, pessoal, tudo isso só vai fazer sentido se houver um interesse. Parem e pensem. Quando você tem interesse sobre, né, alguma coisa na sua vida,
Aí, vamos lá, eu tenho interesse por motocicletas, digamos, ou então eu tenho interesse por fazer uma plantação de suculentas. Tem muitas pessoas que gostam de plantinhas, né? Aí, mesmo que eu não domine toda a técnica de plantio, né, de cuidar de uma planta, eu não sou biólogo, mas ainda assim eu tenho interesse, eu mesmo crio mecanismos de aprendizagem. Podem ter certeza que eu vou atingir aí um nível muito alto e vou atingir o sucesso durante o plantio dessas plantinhas, né? Por quê? Porque primeiro eu tive o interesse, eu tive aquela coisa, aquele movimento interno para o externo. Então eu demonstrei interesse, demonstrei disposição, encontrei um tempo para poder realizar aquilo que me causa muito prazer. Então, aí no processo de vocês de ajudar os filhos na aprendizagem e nos estudos, eu vou usar a fala do Ricardo Prado, que ele diz: na vida, tudo se resume em três coisas: interesse, disposição e tempo, tá? Se você não possui disposição para encontrar tempo, é porque nunca existiu real interesse. A fala do Ricardo, quem é o Ricardo? Não sei se vocês vão se lembrar do Ricardo Prado. O Ricardo, ele foi um nadador olímpico, medalhista olímpico. Então, lá na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, ele era o nadador mais importante do Brasil. Participou de Olimpíadas, participou aí de jogos, né, pan-americanos e detém alguns recordes ainda, inclusive. Então, a fala do Ricardo, que é uma pessoa que viveu para o esporte, nesse momento, a gente apropria-se dela aqui para a educação e para, né, a criação dos filhos de vocês. Eu acho que as três palavras que o Ricardo traz, interesse, disposição e tempo, são três palavras essenciais para a criação dos filhos de vocês. Se interesse pelo que o seu filho faz, tenha disposição para ouvir o seu filho e dedique um tempo para o seu filho. São três etapas aí essenciais. Eu já tinha isso internalizado na minha vida, né? Enquanto educador, enquanto professor. O momento que uma criança quer compartilhar alguma coisa com você é um momento de sabedoria, porque dentro do conhecimento empírico dela, né, ela não tem um conhecimento acadêmico, ela sabe ou diz ou fala sobre o que ela viveu, sobre coisinhas que ela testou. Então, mesmo que ela tenha 4 aninhos de idade, 5 aninhos de idade, ela quer compartilhar com você alguma coisa. Então, pare, tenha interesse por ela. Se você puder, fique no mesmo nível que ela, abaixe-se para ouvi-la, né? Coloque-se numa posição de aprendiz em relação à criança. Demonstre disposição. Fale que é importante, né, o que ela está trazendo para você. E mesmo que você saiba, finja que você não saiba, que você não sabia, né? Finja que você está recebendo aquela informação pela primeira vez, né? Eu tenho sobrinhos novinhos assim, e eu tenho um sobrinho de 4 aninhos, e ele falou para mim que ele teve uma aula online essa semana, e ele falou para mim sobre Van Gogh, né? Ele falou assim para mim: tio, eu vi o quadro do Van Gogh, Noite Estrelada, né? Porque para as crianças é uma coisa muito linda, né? Você já chama atenção, nossa, né? De adulto, imagina para uma criança. E aí eu falei: é mesmo? E você achou o que sobre o quadro? Você gostou? Você achou bacana, né? Ou seja, eu estimulei ele a contar essa vivência que ele teve com o quadro. E acessem agora aí nas memórias de vocês quantas vezes vocês puderam falar, ou vocês se lembram, né, no processo de infância, pré-adolescência, adolescência de vocês, se vocês eram ouvidos, se vocês eram estimulados. Se a geração de vocês foi uma geração assim que teve voz ativa, né, em falar sobre como está se sentindo, como foi o dia. Eu não vou ficar aqui abismado se vocês falarem para mim que não, Rogério, eu não tive isso na minha casa. Né, o meu pai e minha mãe precisavam trabalhar o tempo todo, a nossa realidade é uma realidade, a realidade brasileira é uma realidade extremamente pautada em trabalho, então o pai e a mãe precisavam trabalhar os dois e precisam trabalhar os dois ainda, né, para dar aí um futuro melhor para os filhos. Então, não repitam esse comportamento dos avós, dos pais. Criem, né, um comportamento novo, pautado em interesse, pautado em disposição e pautado em tempo. Por quê? Porque vocês vão criar seres humanos aí
muito capacitados e autônomos para viver a vida de uma maneira íntegra, de uma maneira boa, né? Lembrem que quando vocês ensinam um valor para os filhos de vocês estão salvando um adulto. Eu sempre falo isso, né? Então, a gente aqui agradece muito o Ricardo, né, por ter trazido esse pensamento e façam uso para a vida de vocês, porque eu acho que é muito interessante a gente conseguir parar e falar assim, poxa, meu filho quer atenção, vou dar atenção para ele, mas eu tenho um trabalho para fazer. Mãe, pai, responsável, eu sei o quão difícil é exercitar tudo isso na vida de vocês, porque eu também vivo isso. Mas, se vocês estiverem abertos a mudar o comportamento e parar e pensar e falar assim, opa, é a minha oportunidade de ouvir o meu filho. Para, ouça, vai valer muito a pena aí para a vida dele, enquanto ser humano. Ele vai se sentir apoiado. Vocês se lembram quando a gente falou sobre isso lá no início, né? A criança tem que se sentir apoiada, que ela não está sozinha, que ela está de mão dada, né? Que ela não está caminhando só. Então, é hiper, mega importante. Aí a gente vai chegar agora nas estratégias. É um segmento que eu coloquei até entre parênteses a palavrinha desafio, tá bom? Como na vida, né? Como a nossa vida é sempre pautada aí pelo número 7, 7 maravilhas, 7 desejos, né? É um número cabalístico, dizem ser inclusive um número da perfeição. Eu criei 7 estratégias para vocês, tá bom? Essas estratégias vão ajudar vocês aí a pensar um pouquinho em como que vocês estão ajudando os filhos de vocês a melhorar, né, no estudo, mas sobretudo, pessoal, melhorar também enquanto indivíduo, tá? Então a gente vai discutir cada uma delas e a justificativa da estratégia que eu criei. Eu acho que eu vou deixar do tamanho que estava, é melhor. A justificativa que eu criei, pessoal, eu coloquei em vermelhinho, tá? Então, a primeira estratégia, ela diz assim, ó, precisamos ajustar a nossa fala no sentido de cobrança. Dessa maneira, ela será mais efetiva. Então vamos pensar, né? Seu filho está estudando, ele já está com a rotina estabelecida, você aprendeu a fazer rotina comigo aqui nas lives, você propôs a fazer a rotina com ele, a criar a rotina, a conversar. Agora eu estou na fase de cobrar. Meu filho já tem uma rotina estabelecida, eu estou cobrando aqui ele agora. Então como é que eu vou cobrar o meu filho? Eu preciso ajustar a minha fala. Tudo bem? Temos uma pergunta. A Ana, né? A Ana falou assim, ó, não tive, meus pais trabalhavam muito, senti falta dessa atenção. Hoje a minha prioridade é a educação das minhas filhas. Ana Carla Rodrigues Oliveira. Ana, eu legitimo muito a sua fala aqui, porque eu também passei por isso, viu, Ana? Eu tive uma mãe que foi pãe. O que é pãe? Pãe é a mistura da palavra mãe e pai, é pãe. Minha mãe foi a minha mãe e foi também, ao mesmo tempo, o meu pai. Então, minha mãe me criou sozinha, trabalhou a vida toda e minha mãe me criou para ser um sujeito autônomo. Por isso, ela me ensinou muito cedo a cozinhar, cuidar, né, dos meus afazeres, a ir para a escola e tudo mais. Então, essa foi a minha vivência. Que legal, Ana. Fico feliz que você dedica a sua vida, então, e tem como prioridade a educação das filhas. A Cláudia Peixoto, ela disse assim, sim, realmente não tive, mas hoje, quando chego do trabalho, pergunto à minha filha como foi o dia dela e também quando chegava da escola antes da pandemia. Parabéns, Cláudia, que bacana, Cláudia Peixoto. Que gostoso vocês poderem falar sobre essa dimensão, né? E dessa importância que vocês trazem para os filhos de vocês e da maneira como vocês conduzem. Muito bom, viu? Fico muito contente. Eu acho que a gente precisa fazer outros projetos, né? Eu aqui vou me disponibilizar. Eu vou essa semana ao Magalhães, inclusive, né? Para tomar um café e, enfim, e falar sobre projetos, porque eu sou uma pessoa que é inquieta, não para, né? Então, acho que a gente tem que fazer encontros presenciais quando puder e falar muito sobre isso, viu? Então, pessoal, voltando aqui às estratégias, eu gosto de parar e ler o que vocês estão escrevendo para dar voz para vocês, tá? Muito importante, e me motiva mais ainda a fazer meu trabalho aqui. Então, a gente vai fazer esse ajuste da nossa fala, tá? A gente vai pensar nessa entonação no sentido de não ser uma cobrança baseada em raiva, rancor, ódio, né? Ai, por que você está aí sentado nesse computador há tanto tempo? Meu Deus, vai cair seus dedos, vai cair sua mão, que não sei o quê.
esse tipo de cobrança, entonação esbravejante não é muito adequada, tá? Então, cuidado com a entonação que você utiliza, cuidado o tipo de abordagem que você vai fazer com o teu filho, com a sua filha, tá? Porque a criança pode internalizar de um jeito, pode até traumatizar. Isso não significa que está errado. Você é mãe, você é pai, você é responsável e você tem autonomia. Aqui eu estou dando dicas. Nada do que vocês fazem se sobrepõe, vai, enfim, ser diminuído em relação ao que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo são dicas, estratégias. Porque aqui, o tempo todo, nessas 7 dicas que eu criei, eu estou pensando no comportamento. A gente está ajustando comportamento. Presta atenção que a gente nunca foge de comportamento aqui, tá? O segundo, pessoal, eu escrevi assim, ó. Ouça primeiro, critique depois. Por que a gente tem que fazer essa caminhada? Porque aí você vai ter até argumento para cobrar. Porque teu filho, ele vai, se você já chegar criticando o teu filho, sem saber exatamente como se deu a história, ou como ela aconteceu, ou por que ele está naquele site que ele não deveria estar, você não vai ter argumento para poder usar aquele momento de aprendizagem. A gente chama isso de escutativa. Então, os psicólogos usam muito, né? Eles ouvem. Nossa, o trabalho da psicoterapia é ouvir. Então, ouvir e propor ali uma saída, uma solução, mas não, né, num primeiro momento, a partir de uma análise, claro, né? Então, para tudo na vida, vamos tomar essas estratégias aqui não só para como ajudar os filhos a estudar, mas para a gente, né, para nós, seres humanos, a melhorar enquanto pessoas. Então, primeiro, ouça, depois você critica. Mas que tipo de crítica que eu vou realizar? É uma crítica sempre com embasamento. Não posso dizer, por exemplo, que o cabelo da fulana, né, tá feio só porque não me agradou. Sempre que eu falo, é uma dimensão que não me pertence. O cabelo da vizinha, o carro do vizinho, a grama da vizinha, não são dimensões que eu tenho ali controle. Não diz respeito a mim, diz respeito a eles. Então eu não posso tomar essa como uma crítica ali dizer que eu estou certo e ele está errado. Isso eu acho que é até para a vida, né? A gente está falando aqui de moral. Terceiro, relembre os combinados e o que foi estabelecido anteriormente, porque aí você está reativando memória. Então você vai chegar para o teu filho, vai usar uma entonação legal, vai ter uma escutativa com ele, e daí você vai dizer, poxa, João Paulo, mas não foi esse o combinado. Lembra-se do nosso combinado? Qual foi o combinado, João Paulo? João Paulo vai olhar para você, vai pensar, vai dizer, mãe, o combinado era que eu fizesse a tarefa, né, ali do CMSP, por exemplo, ou então o roteiro pedagógico que a Escola Magalhães me mandou, do meio-dia até meio-dia e meio. Só que agora é meio-dia e 20, eu estou jogando Free Fire. E aí? Tá certo, João Paulo? É esse o combinado? Ou você está fugindo do nosso combinado, né? Vamos olhar aqui, a Catiene diz pra gente, também não tive, ainda falando ali sobre, né, a geração dos pais, também não tive. Hoje, sempre paro para ouvir o que o meu filho tem para dizer ou perguntar, pois sei que é um momento de aprendizagem. Poxa, que alegria, olha, que felicidade. O coração aqui se alegra de ouvir aí os relatos de vocês, viu? Parabéns, mães, parabéns mesmo. Eu espero que os pais também tenham essa conduta. Os avós também tenham essa conduta, os tios tenham essa conduta, os irmãos tenham essa conduta. A gente tem que expandir essa conduta formativa para a família. Lembram que eu falei para vocês que a educação é um assunto da família, não é um assunto só da mãe, não é um assunto só do pai, mas da família, lembram? Isso é muito importante. Aí a gente está reativando memória. Aí eu faço o link com o item 3, né? A gente já falou sobre isso. E eu me lembro que em um dos momentos alguém falou assim, seria muito bom se os pais também tivessem, né, os homens estivessem aqui assistindo a sua palestra, mas depois eles podem acessar também, né? Então, reativem essa memória com os filhos de vocês, relembrem o que vocês combinaram, a maneira com que vocês combinaram, tá? Por quê? Porque eu só posso cobrar dentro daquela esfera, né? Número 4, lembre-se, regras são regras. Aí é uma cobrança fundamentada. É uma regra que foi estabelecida. Então, tecnicamente, é sua obrigação realizar. Então, essa regra ela não pode ser quebrada, não pode ser infringida, não pode ser reconstruída sem que eu saiba. Meu filho, minha filha, ou os meus, enfim, sobrinhos que estão sob a minha tutela, não podem infringir uma regra que é da casa,
né? Aí também é uma regra de convivência, é uma cobrança muito fundamentada. Então, olha, você está recebendo o teu sobrinho na tua casa. Então ele vem e ele faz uma coisa que não é o combinado. E você chega para ele e fala, olha, eu vi que você realizou isso ou fez isso, tá? Mas eu queria falar para você como que nós estabelecemos as nossas regras aqui na minha casa, que hoje você está como convidado. Então eu vou te explicar para que você não venha cometer de novo, né? Então você senta com a criança, explica para ela, olha, aqui na nossa casa nós temos essa regra. Então nós podemos fazer isso por isso. Tudo bem? Talvez na sua casa você tenha uma regra estabelecida, mas quando estiver aqui conosco, né, e sendo nosso convidado, e a gente fica muito feliz com você estando aqui, tenta seguir essa regra, porque é a mesma regra dos seus primos, né? Muito importante a gente pensar nessa cobrança fundamentada. Gente, tem coisa mais difícil do que chamar a atenção do filho dos outros? Não tem, né? Imagina nós aqui, professores, chamando a atenção do filho dos outros, né? Dos filhos de vocês. Então, como que a gente chama a atenção dessa criança? É o que eu coloquei aqui no tópico 5. Cobre o seu aluno, não o seu filho. Ainda que você seja professor dele, na escola onde o teu filho estuda e você é o professor dele, quem que você está cobrando naquele momento? O teu aluno. É uma outra identidade. Ele está exercendo naquele momento de aluno, ele é alunado, tá? Ele está ali, assim, ele está sendo atingido por todas as regras da sala, da escola, do regimento escolar. Então, ainda que eu seja o pai do meu filho lá no 7º ano, eu não vou tratá-lo diferente, eu não vou criar regras diferentes para eles. Então, assim, na sua casa, você é o professor efetivo do seu filho? Sim, você tem a cátedra, porque você é o pai, a mãe, o responsável. Então, chame a atenção do seu aluno e não do seu filho. Não faça críticas pautadas em diminuir o teu filho ou uma característica desnecessária. Não permita essa desconstrução de identidade, tá bom? Porque o teu filho está ali engajado estudando, então você precisa também valorizar o que ele está fazendo. É importante demais. Número 6. Olha, eu acho que é a mais difícil das 7 regras. Avise sobre a função da crítica. Explique o porquê está criticando aquela conduta. É o apelo moral. Por quê, pessoal? É muito ruim receber uma crítica sem uma explicação ali atrelada à crítica. Por quê? Porque senão a outra pessoa que faz a crítica, ela vai se colocar na condição de ela tem a razão e você está errada. Então você mãe, você pai, você professor, você ser humano, quando for criticar alguém, critique e explique o porquê de uma forma objetiva e simples para a pessoa entender a sua crítica. Entende? Porque senão vai ficar uma coisa assim, estou errado, meu Deus, eu errei, e agora, né? Que caminho eu devo seguir e tudo mais. Cuidado, então diga, fale, ó, estou te criticando para que você melhore da próxima vez e possa refletir sobre o que aconteceu hoje, né? Ô, Rogério, mas peraí, minha mãe me batia, meu pai me batia, me punha de castigo. Pessoal, eu estudei na década de 90 na escola, né? Entrei na escola em 91. Eu tenho, assim, muito fértil, muito recente na minha memória, imagens de professoras que maltratavam os alunos, meus colegas em sala. Eu, efetivamente, no meu corpo, eu nunca sofri nenhum tipo de agressão. Mas eu fui vítima também de agressões verbais. Porque ao passo que ela beliscava, cutucava, empurrava o aluno que estava do meu lado, eu também era afetado. Entendam? Então vocês devem ter outros filhos em casa. Cuidado com a crítica que vocês fazem com os filhos mais velhos. Ou até mesmo com os menores. Porque eles também são afetados. Graças a Deus, aquela pedagogia da década de 90, ela não existe mais, né? Temos uma fala da Rayane. A Rayane disse assim, quem não teve essa atenção dos pais na infância é a pessoa mais adequada para suprir essa necessidade dos filhos, porque sentimos na pele a falta que nos faz essa atenção dos nossos pais. Muito bem, Rayane, você disse tudo mesmo, viu? É exatamente isso. Então a gente precisa fazer diferente, né? E ser diferente para tudo nessa vida. A começar, por exemplo, de manhãzinha, né? Indo numa padaria, encontrando pessoas na rua. Enfim, eu sempre gosto de falar alguma coisa positiva para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu acho que a gente
precisa multiplicar, né, a elegância, multiplicar aí a simpatia e diminuir as agressões verbais, diminuir os comportamentos machistas, diminuir muito essa coisa que já está intrínseca em todo mundo. É algo estruturante, né? As agressões, elas são estruturantes. Ainda que eu não tenha um lugar ali de fala, numa agressão ali racial, por exemplo, me ofende, porque eu tive um avô negro, tá? Me ofende muito o que as pessoas falam e a maneira com que as pessoas falam. Então é importante demais a gente ter essa consciência, tá bom? Então, pessoal, cuidado com a crítica, tá? A número 7 é uma que eu amo, é assim, ó, educar é construir um ser humano. Portanto, é difícil. É o seu legado, viu? Mães, pais, responsáveis, é o seu legado. Então, o teu filho vai ser um homem, um profissional, uma pessoa competente, porque você deixou um legado para ele. Quando a gente diz assim, nossa, essa criança não tem educação, nós não estamos falando da questão acadêmica, mas da questão de vida. Existem vários tipos e dimensões de educação. E uma dimensão que fica muito clara na escola é essa dimensão família, né? O quanto que a família é importante dentro do ambiente escolar. E a gente confia muito em vocês para esse tipo de trabalho, viu? E aqui eu fico muito feliz de poder falar sobre. Aí a gente se encaminha então para algumas dicas, já vou chegar nas dicas, mas antes aqui a gente tem 3 imagens. A primeira imagem, seguindo essas minhas dicas e seguindo aí o que a gente construiu até agora, você vai construir um ser humano feliz, essencialmente feliz. Feliz, forte, confiante emocionalmente, que é o que a segunda imagem traz, ó. A segunda imagem traz um cérebro, né, degladiando-se com o coração. A questão, né, daquela pessoa que tem um emocional muito abalado, mas que é emocionalmente inteligente. Então a gente não vai ter assim crianças, adolescentes, seres humanos fracos emocionalmente. Ao contrário, nós vamos exercer a inteligência emocional, né, do indivíduo. Então é muito importante aí a gente sempre pensar nessas dimensões. Do que eu causo para, né, ou as ações que eu implemento para o meu filho hoje, 2021. O que eu vou colher lá em 2031? O que eu vou colher lá em 2040, digamos, né? Temos que pensar a longo prazo. E, claro, uma imagem linda aqui, a criança com asas, né? Eu vou criar um indivíduo autônomo, não dependente emocionalmente, financeiramente e nenhuma outra dimensão. Eu vou ter um indivíduo que confia em si, porque aprendeu o que é certo e exerceu o que é certo. Então aí é um misto de características onde a criança vai realmente se deslanchar, né? E vai realmente chegar aí onde a gente sempre desejou, que é o sucesso, né? Que é um trabalho digno, uma profissão bacana, uma boa faculdade. É o meu desejo para os filhos de vocês. Aí as dicas que eu comentei aparecem aqui. Eu trouxe 3 canais para ajudar muito vocês nesse processo pandêmico, tá? São 3 canais que eu recomendo muito, que eu acho que vai pelo caminho do que vocês precisam enquanto responsáveis e professores agora, né? Então são 3 dicas. Ali vocês vão achar o primeiro, que é o Wix Studio, que é esse daqui, ou Wix Studio, tá? O segundo é o Alfabetizarte, que está aqui também um link para vocês. E o terceiro é o Mundo S, tá? São 3 canais que vão falar ali de alfabetização, regras, ortografia, matemática, contação de histórias, tá bom? Então aí é um plus para vocês, né? Um a mais para que vocês possam aí se difundir mais e aprender mais nesse processo aí de encaminhamento com os filhos de vocês, né, com os responsáveis. Então vai ser muito bacana que vocês acessem e que vocês implementem para o dia a dia de vocês esses 3 canais. A partir dos 3 canais, vocês vão conseguir também encontrar outros canais, porque vocês já têm autonomia, né, para descobrir o que é bom e o que não é. Vocês já vão estar controlando essa autonomia toda aí em relação aos filhos de vocês e como fazer, né, todo esse processo. Eu fico muito contente se vocês puderem implementar, fazer uso dos 3 canais aí. E, né, claro, vamos lembrar, né, para os pais aí responsáveis, é um processo também de, assim, reaprender. Vamos pensar que a gente está reaprendendo, né?
reaprendendo operações da matemática, reaprendendo a escrita na língua portuguesa, reaprendendo o letramento através da contação de histórias, reaprendendo todo esse processo que talvez estava desabilitado por um tempo ali e que a pandemia também trouxe de volta. A gente então fica feliz, né, que vocês possam usar aí todos os recursos possíveis, certo? Bom, pessoal, aqui então eu quero muito agradecer vocês, dizer que ter estado junto com vocês durante esses 3 encontros me faz muito bem, me faz assim um bem enorme, porque me satisfaz enquanto professor, me satisfaz enquanto ser humano, enquanto pessoa. Aqui de novo eu vou agradecer a figura da gestão da Escola Magalhães, né? Aqui representado pela Vanessa, agradecer muito o empenho que a escola trouxe, o convite que foi feito, a maneira com que esse convite chegou, né? E a felicidade que eu tenho em poder estar com vocês todos os dias. Aqui a gente tem... ok. Aqui a gente tem algumas falas. Ó. Obrigado, professor. Imagina, Rose. Eu que agradeço, viu? E o nosso diretor trazendo ali uma fala. Parabéns, professor Rogério. Excelente aula. Uma contribuição ímpar ao conhecimento educativo aos pais da nossa comunidade. Eu que agradeço, diretor. Foi um prazer ter estado com vocês, ter discutido com vocês, né, essas estratégias específicas voltadas aí ao implemento de estudo, né, e o que a gente pode fazer. Agradeço muito vocês a essa parceria, me disponibilizo através dos canais de comunicação, vocês podem ir lá no Facebook, podem, enfim, me acessar através do Facebook é Rogério Lopes, tá? E podem me mandar dúvidas aí na própria live, vocês podem escrever, podem me acessar, não tem problema nenhum. Eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês com todas as dúvidas possíveis. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, ó. Francisca, obrigado, pena que acabou. Poxa, eu que agradeço, Francisca. É um prazer enorme ter estado com vocês, mas eu vou voltar. Eu já falei para vocês que eu não abandono essa escola. A Vanessa é uma pessoa carinhosa demais, o diretor me recebeu de coração aberto e todo mundo me recebeu muito bem, né? Então eu quero voltar com outras ideias para vocês. A Ana, a Catiene também escreveu, muito obrigada, foi muito prazeroso as lives e dicas valiosas. Obrigado, Catiene. A Ana disse assim, muito obrigado, professor, e a escola por essa oportunidade, amei as aulas. Eu que agradeço, Ana. A Cláudia Peixoto, gratidão, professor Rogério, contribuiu muito para mim como mãe e profissional. Que legal. E a Rayane, sim, que disse ali, obrigado também. Eu que agradeço todas vocês, poxa, foi um prazer enorme. Eu vou aqui interromper o compartilhamento para a gente poder agradecer vocês e torcer para a minha câmera ativar.